Você já concretizou algum sonho? Você concretizou algum sonho do seu filho? Este é o assunto que nós vamos tratar hoje aqui no nosso canal Mente Positiva. Bom dia, sou a Helene do canal Mente Positiva. Estamos de volta, né, aos nossos vídeos da semana. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre sonhos concretizados. Mas antes de entrar no assunto, eu vou pedir para você dê um like aí no meu canal, ative aí o sininho para receber nossas notificações. Se por acaso algum dos assuntos tratados aqui você conhece alguém que precisa ouvir esse vídeo, precisa assistir esse vídeo com atenção para poder assimilar coisas falando sobre os nossos cérebros, nosso comportamento, enfim, qualquer coisa que possa ajudar alguma pessoa ao seu redor, por favor, divida aí os nossos vídeos para que essas pessoas possam ser beneficiadas. E hoje eu vou falar de um assunto bem interessante, que eu vou começar agora, que é falando sobre sonhos concretizados. Para quem não sabe, eu estive por uma semana aí entre Las Vegas e eu estive também no Grand Canyon. E tudo isso começou por causa de uma redação do meu filho menor, que hoje ele está com 13 anos, mas que na época que ele fez a redação, ele estava na terceira série. Essa redação que vocês estão vendo, ela é em inglês, porque a gente vive aqui nos Estados Unidos, porém eu vou falar um pouquinho sobre do que se trata essa redação. A redação, especificamente, ela fala assim, que ambos, o Grand Canyon National Park e o Mount Rushmore, que é aquele que tem os presidentes, a montanha que tem os presidentes, recebem muitos visitantes durante o verão. Qual destes você mais gostaria de visitar? E explique o porquê que você pensa usando detalhes, exemplos e textos que evidenciem para ajudar aí a sua resposta. Aí meu filho escreveu assim: eu poderia gostar de visitar o Grand Canyon porque eu quero ver os animais e o Grand Canyon. Eu também quero remar no Rio Colorado em um barquinho, né? Então, eu quero ver o pôr do sol e quero deitar no gramado e olhar as estrelas no céu, e gastando algum tempo vendo as águias voando para casa, algumas outras aves voando. Eu poderia fazer algumas sombras com as minhas mãos. É o que eu queria fazer se eu visitasse o Grand Canyon. Essa redação ele fez com a idade entre 8 e 9 anos de idade. A redação valia 4 e ele tirou 4,5 nessa redação. A professora escreveu: Uau, que bonita escrita! E que maravilha! E esta redação, na verdade, ela foi para as outras classes, foi uma demonstração para as outras classes de terceira e quarta série. O que eu quero dizer aqui não é só para mostrar a redação, mas, na verdade, é para falar um pouquinho do sonho do meu filho. Meu filho tinha 8, 9 anos, ele escreveu sobre o Grand Canyon e, a partir dali, ele começou a ter vontade de conhecer o Grand Canyon. Olha só, o desejo dele era desde os 8, 9 anos de idade. Eu sempre quis voltar para Las Vegas em Grand Canyon, porque eu já estive lá uma vez, eu achei espetacular, mas obviamente que não é tão simples assim, embora eu more aqui dentro dos Estados Unidos, não é simples assim você voar aí e ir para um outro estado, a não ser que você tenha
oportunidades para fazer isso ou que você planeje fazer isso. Nesse caso, nós planejamos. Ele ficou muito tempo falando que queria conhecer o Grand Canyon, até que em final de 2019 nós realmente planejamos aí para a gente poder ir para Las Vegas e também conhecer o Grand Canyon, que era o sonho dele. Mas em 2020, né, que é em abril de 2020, foi quando estourou aqui na nossa região o famoso Covid. E aí os nossos planos foram por água abaixo. Foi difícil, foram 2 anos aí frustrantes para uma criança que estava já esperando conhecer o Grand Canyon e de repente teve que os sonhos dele irem por água abaixo. Porém, com muita insistência, com muita vontade e ele sempre falando um pouquinho do Grand Canyon, a gente começou a ver o que a gente poderia fazer e fomos planejando, até que no começo desse ano a gente parou e pensou e falou, vamos fazer a viagem hoje, então vamos fazer esse ano a viagem para o Grand Canyon e para Las Vegas? Vamos. Então a gente começou a ver o que a gente tinha aí de dinheiro, começamos a planejar, começamos a fazer a coisa acontecer, até que a gente comprou as passagens, até que a gente falou, nós vamos, e começamos a ver exatamente, planejar a nossa viagem. Agora eu vou contar um pouquinho da nossa viagem, só para vocês terem uma ideia de como é Las Vegas e Grand Canyon, né? Eu vou começar a falar um pouquinho de Las Vegas e eu vou começar a colocar algumas fotos aí para vocês se deliciarem um pouquinho das aventuras nossas que tivemos. Las Vegas, oficialmente cidade de Las Vegas, é a cidade mais populosa e mais densamente povoada do estado americano de Nevada. Ela está localizada aí no sul do estado. Foi fundada em 1905, porém só tornou-se oficialmente uma cidade em 1911. Las Vegas é popularmente famosa devido aos seus hotéis luxuosos e cassinos, o que impulsiona o turismo na cidade. Realmente, gente, é de babar. Os hotéis são extremamente luxuosos, todos eles têm cassinos, e é incrível como todos eles têm alguma atração específica, bonita para se ver. Por exemplo, o Hotel Bellagio, do lado de fora do hotel, ele tem umas águas aí em que à noite, principalmente à noite, a cada 15 minutos eles fazem apresentações aí com as águas. Então, conforme tem a música, as águas dançam ali, as fontes de água vão junto com a música e fica um show maravilhoso de águas. E tem apresentações aí ao ar livre a cada gratuito. Você vai lá, você fica lá esperando e você assiste. É maravilhoso. Existe um outro que é o Mirage, que, se eu não me engano, foi o primeiro hotel ali dessa região, que ele, na verdade, ele tem um vulcão, né? Ele faz umas apresentações ao ar livre ali de vulcão, maravilhoso. Como eu falei, você anda pelas ruas, você caminha ali, nossa, você gasta o dia inteiro, você pode fazer 30 mil passos ali tranquilos por dia, 20 mil, 30 mil, só entrando e saindo de um hotel para o outro, porque não é só os cassinos, mas como eu falei, eles têm atrações específicas para cada um. Algumas elas são pagas e outras não. Tem muitos festivais, tem o Circo du Soleil, tem gente que canta lá, inclusive eu vi que a Adele vai cantar lá em breve, e, enfim, muitos outros artistas
e cantores sempre lá fazendo seus shows, suas apresentações. E tem também a parte mais antiga aí de Las Vegas, que a gente chama de Old Town, que é o centro antigo, que existem os cassinos, né, e os grandes hotéis aí luxuosos, mais antigos ainda, porque a população começou a mudar mais para o outro lado, eles tiveram que fazer alguma coisa que pudesse atrair aí os turistas. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram assim uma cobertura ali em que é um telão, uma cobertura de um telão em que vai mais ou menos umas 3 quadras aí só de telão, 3 a 4 quadras só de telão, com muita música e o telão tem apresenta vários clipes aí de coisas muito interessantes. E tem lá muita gente, muita população, muita música rolando, muito banda tocando, gente fazendo artesanato. Então, você vê aí uma população imensa ali tocando e fazendo muita coisa aí. Então, Las Vegas é uma cidade que eu posso dizer especificamente para adultos, porque você tem aí atrações bem variadas para adultos. Obviamente, crianças, assim, adolescentes, muito bem são recebidos, mas se você for pegar crianças muito menores, aí fica mais difícil de você caminhar com elas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Grand Canyon, né, gente? O Parque Nacional do Grand Canyon é um dos primeiros parques nacionais dos Estados Unidos que está localizado na região do Grand Canyon, no Arizona. É considerado uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Olha só, gente. E é um ponto turístico visitado por milhares de turistas anualmente, gerando receitas para cidades e populações ribeirinhas ao desfiladeiro. O Grand Canyon foi designado oficialmente um parque nacional em 1919, mas o local já era bem conhecido entre a população dos Estados Unidos havia já mais de 30 anos. E o Grand Canyon, na verdade, ele tem 2 lados, né? Ele tem o South Rim, que eles chamam, e tem o West Rim. Nós fomos nos 2, né? A gente fez com que a nossa viagem pudesse aproveitar os 2, já que foi um sonho realizado do meu filho, conhecer o Grand Canyon, então a gente resolveu pegar os 2 lados. O West Rim é interessante porque ele tem uma espécie, eles chamam de skywalk, que é essa plataforma aí de você caminhar, que é toda de vidro embaixo, e você vê o Grand Canyon olhando para baixo no vidro, você consegue ver todo o Grand Canyon. Para algumas pessoas não conseguem caminhar lá, que dá uma sensação complicada, mas para as outras é muito interessante e é muito proveitosa. O West Rim é mais quente que o South Rim. No dia que a gente foi, teve lá a aventura aí de caminhar na ponte aí de vidro, né? Estava tendo uma ventania muito forte lá e foi incrível como fica cheio na verdade, de pó, de tanta poeira, né, que vem, a areia que vem do deserto, e às vezes fica até nublado, assim, você não consegue enxergar o outro lado de tanta areia, tanta coisa que vem no ar pela ventania que trouxe. Para a gente ir no West Rim, nós fomos de ônibus turístico, e teve um momento aí, ele teve que parar aí por causa da areia, que você não conseguia ver o outro lado. Sabe quando começa a chover demais e cai aquele pé d'água que você não consegue aí enxergar nada do outro lado, né, na sua frente? É a mesma coisa, a areia era tão forte que fez com que ficasse aquela nuvem escura que você não enxergava nada. Nada, nada, nada. Então, ele teve até que fazer umas paradas aí no meio do caminho.
Agora eu vou falar um pouquinho do South Rim. South Rim é interessantíssimo porque tem vários pontos aí para você olhar. O pôr do sol é maravilhoso. No South Rim, nós temos as mulas aí, que você pode descer aí no Grand Canyon com mula. A gente não pôde fazer esse passeio porque tinha uma espera de quase 18 meses aí para você conseguir fazer, caminhar com as mulas. Então, a gente resolveu, obviamente, não tínhamos como fazer. Mas tem muita gente que consegue descer com a mula até lá embaixo, ver o rio Colorado e depois subir. E o que eu quero dizer com tudo isso, gente? Qual é a mensagem que eu quero passar? Não é só falar um pouco da viagem, mas sim passar uma mensagem positiva para vocês, porque esse é o nosso canal que fala de coisas positivas. Então, na verdade, é ensinar vocês que sonhos são para serem realizados e correr atrás. A gente tem que planejar. Você tem um sonho para realizar, você planeja ele, se veja lá na frente, no futuro, já realizando ele. E venha para os dias de hoje para ver todos os passos que você precisa dar para atingir esses objetivos. Nunca sonho é muito mais do que coisas materiais, né? Obviamente que se você deseja muito ter uma bolsa da Michael Kors, faça isso, né? Vá atrás desse sonho. Mas o que eu quero dizer é que você consegue sim desenvolver, fazer com que você concretize seus sonhos ou dos seus filhos. Então, o mais importante é ver a felicidade deles, né? No olhar, nas coisas que precisam ser feitas. Então, vale muito a pena aí você se dedicar a esse momento, fazer um planejamento, ver custos, ver mais ou menos quanto que você consegue aí segurar para poder atingir o objetivo, quanto tempo você vai levar para conquistar esse dinheiro, ou conquistar essa posição, ou conquistar o que você deseja, para que você possa realizar o seu sonho. Então, corra atrás dos seus sonhos, corra atrás daquilo que é importante para você, e principalmente para os seus filhos, né? Que eles vão ter essa recordação maravilhosa que um dia os pais puderam proporcionar isso para eles. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, é extremamente importante você entender o lado do seu filho, saber o que ele mais deseja, perceber os sonhos dele e ajudar a concretizá-los, se você puder. E faça planos para eles também, né? Faça com que eles também planejem o futuro deles, que eles possam planejar, que eles possam correr atrás dos sonhos deles. Obviamente, numa situação dessas, o menino tem 13 anos, não tem como, em questões financeiras, de ele estar atrás desse sonho. Tem que estar os pais juntos, obviamente. Mas direcione eles para que eles possam futuramente poder realizar esses sonhos que eles querem daqui para frente, né? Então, com muita cautela, muito planejamento, muita visão do que a pessoa quer, ela consegue sim realizar qualquer sonho, ok? Eu fico por aqui hoje, acho que me estendi bastante nesse vídeo. Mas na quarta-feira eu volto ao canal normal, vou falar um pouquinho de medo da morte, gente. E por que a gente tem medo da morte? E como podemos mudar isso? O que causa todo esse estresse aí do medo da morte? Muita gente tem pavor, né? Eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto específico, ok? Eu deixo vocês aqui por hoje e uma boa semana e até quarta-feira.